Oi, chuchus! Tudo bem com vocês, amigos? Hoje eu vim aqui pra gente ter uma conversa um pouco mais séria, porque nesse vídeo eu vou te contar, eu vou compartilhar com vocês meus 5 sabotadores de produtividade. São 5 hábitos, 5 coisas que simplesmente colocam minha produtividade assim, lá pro submundo da produtividade, da motivação. Sério, assim, juro pra vocês, são coisas simples, coisas até que pequenas e bobas, e algumas até já tão enraizadas, já fazem tão parte da minha rotina, que eu demorei pra perceber que elas de fato estavam acabando, estavam interferindo na minha produtividade, no meu desempenho. E eu decidi compartilhar essas 5 coisas com vocês porque eu tenho certeza que pelo menos em uma delas vocês vão se identificar comigo. E então, já deixa eu avisar que se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, deixa um comentário fofinho aqui pra mim. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é acordar e ir direto pro celular, porque eu sou o tipo de pessoa que tem tomada do lado da cama, deixa o celular carregando e logo quando abre os olhos, a primeira coisa que faz é pegar o celular e entrar no Instagram. Eu sei desde sempre que esse não é um hábito saudável e por muito tempo eu até acreditava que isso não interferia em absolutamente nada na minha rotina. Só que eu parei pra perceber o tempo que eu levo pra de fato acordar, levantar e começar a fazer as coisas. E quando eu tô com o celular, quando eu acordo e já vou direto pras redes sociais, pro YouTube, enfim, quando eu acordo e já faço isso, o tempo que eu demoro pra engrenar e começar realmente meu dia é assim, muito maior. E o mais engraçado, mas na verdade até um pouco triste disso tudo, é que eu não vejo absolutamente nada de útil. É só besteira, gente, é só futilidade, é só, sei lá, Instagram de fofoca, juro. Não tem absolutamente nada de útil. Nenhum dos minutos que eu perco da minha manhã abrindo o Instagram e, enfim, mexendo no celular, são minutos valiosos, são minutos que eu estou gastando com algo de valor ou com algo que vai, de fato, mudar a minha vida, porque definitivamente não. Muitas vezes eu tô lendo coisas, gente, que eu nem conheço, eu acho que eu até já comentei com vocês sobre isso de Instagram, de fofoca, e de fato é um hábito muito ruim que às vezes acontece logo de manhã, logo quando eu acordo, e que pega, assim, uma parte gigante da minha manhã, e definitivamente é um tempo que eu não uso pra nada, e aí quando eu vou ver já tá na hora do almoço, e daí pronto, já se foi minha manhã e eu não fiz absolutamente nada de útil. A segunda coisa é fazer o que você tá fazendo agora, só que na parte da manhã. No caso, ver vídeos no YouTube na parte da manhã. Porque isso se relaciona muito com o que eu falei anteriormente. Se eu não percebo, eu acabo entrando tanto na internet que quando eu me toco, eu acordo, eu já vi uns 3 vídeos diferentes, vídeos longos e assim, no geral, vídeos que de fato não vão contribuir assim pra nada no meu dia, sabe? Óbvio que eles podem entreter, podem me divertir, podem me informar, mas isso no momento adequado, no momento certo, e não logo quando eu estou acordando ou quando eu preciso organizar meu dia e organizar a minha rotina naquele dia. Então ver vídeo no YouTube de manhã é algo que eu tenho evitado, que eu percebi que realmente não me faz bem, não faz bem pra minha produtividade. Então, de fato, ver vídeos de manhã é algo que eu tenho evitado, que eu tenho tentado cortar, pra que eu use essa parte da manhã pra de fato fazer coisas e me organizar ao longo do dia. Eu não estou dizendo que eu não vou mais ver vídeos no YouTube nunca mais. Não é isso, esse não é o ponto, tá? Eu só tô falando realmente da parte da manhã. Até porque se tem uma coisa que eu amo fazer, ver vídeo no YouTube enquanto eu tô fazendo tarefas do dia a dia. Em resumo, em outros horários do dia não me faz mal, sabe? Não me atrapalha ali na rotina. E aí, gente, até um adendo, essas coisas que eu falei agora, elas de fato são coisas pequenininhas, são coisas bobas e que se eu não tivesse parado pra analisar os meus dias e analisar o quão produtiva eu sou ou eu deixo de ser em alguns dias, talvez eu nem tivesse me tocado que esses hábitos tão pequenininhos, tão assim, bobos, me faziam tão mal e interferiam tanto na minha rotina. E se a gente for parar pra pensar, uma rotina ela é construída por pequenos momentos, pequenas coisinhas que a gente vai fazendo ao longo do dia. Então, se você talvez tá com o mesmo problema de produtividade, tenta observar essas pequenas coisinhas que às vezes a gente não dá tanta atenção, mas que acabam tomando um super tempo da nossa rotina, acabam tomando um super tempo do nosso dia. A terceira coisa, preciso dizer que não é novidade pra ninguém, mas que eu preciso colocar nessa lista, que é o fato de não anotar o que eu preciso fazer. Como vocês sabem, eu tenho o Bullet Journal pra Inspira, que é a minha papelaria. Eu tenho o Planner e em alguns casos tenho também o celular, porque eu faço muitas anotaçõezinhas no celular. Mas, mesmo assim, cada vez mais eu tenho percebido o quão necessário
necessário é eu anotar, eu criar listas de coisas para fazer. Porque se eu não crio essas listas, eu não tô falando nem de seguir a lista, eu tô falando de criar, de realmente colocar no papel ou no celular, enfim, de escrever, de listar o que eu preciso fazer, eu simplesmente não faço. Eu nem sei como explicar isso direito pra vocês, mas eu acho que isso tá muito relacionado com organizar as tarefas e o tempo que eu tenho pra fazer cada uma delas, e aí de fato fazer cada tarefa. Mas é um fato, se eu não escrevo, se eu não organizo o meu dia, se eu não coloco ele em tópicos, as coisas simplesmente não funcionam. As coisas simplesmente não funcionam e, consequentemente, eu sou muito menos produtiva do que eu poderia e até mesmo do que eu deveria ser. Amigos, enquanto eu editava esse vídeo, eu percebi que eu dei uma de pisciana aqui, nata, que no caso sou, que é esquecer de alguma coisa. Eu esqueci de falar sobre o quarto item, apesar dele estar anotado aqui. E, inclusive, isso reforça o que eu falei anteriormente sobre esquecer coisas. Enfim, quarto item que acaba com a minha produtividade é achar que somente, unicamente, exclusivamente, o horário em que eu acordo é o que vai determinar se meu dia vai ser produtivo ou não. Porque eu descobri que eu sou uma pessoa que performa muito melhor quando acorda cedo e quando faz boa parte das tarefas na parte da manhã. Só que, apesar de eu gostar de acordar cedo, sim, eu tenho dificuldade em acordar cedo. E por muitas vezes eu ignoro o fato de que para você acordar cedo, você precisa dormir cedo. Porque, sim, sono de qualidade importa, faz diferença. E aí, porventura, pelo fato de eu não acordar cedo em alguns dias, eu já acreditava que aquele dia meio que tava perdido, que aquele dia não seria produtivo, não seria da forma como eu havia imaginado, como eu havia me programado e planejado para que ele acontecesse. Mas isso nada mais é do que uma desculpa para procrastinar. Óbvio que o horário em que eu acordo interfere, mas ele não pode ser visto como o fator único e exclusivo, o fator principal para que um dia seja produtivo ou não. E agora sim, vamos voltar para o cenário bonitinho que estava antes. E o quinto e último tópico dessa lista aqui de 5 coisas bobas que interferem na minha produtividade está muito relacionada com a organização, que é não ter a noção de quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu jurava que eu demorava cerca de 40 minutos a no máximo 1 hora para editar um vídeo simples. Só que eu percebi que na verdade eu levo cerca de 2 horas a 2 horas e meia, às vezes até 3 horas para editar um vídeo que eu considero como simples. Mas enfim, esse exemplo do dia é só um exemplo mesmo, porque às vezes eu planejo o meu dia, faço ali a minha listinha de coisas para fazer e acabo colocando muita coisa num único dia, me esquecendo de que meu dia não tem 85 horas e que não adianta encher o dia de tarefas sabendo que eu não vou ter tempo para realizar todas elas. E vocês vão até me achar meio boba, mas até um tempo atrás eu nem tinha me tocado disso. Tipo, eu colocava assim 1,5 milhão de coisas pra fazer num dia só e jurava que ia dar tempo. Mas aí chegava no final do dia, eu não fazia nem metade das coisas que eu havia me programado e aí me sentia frustrada. Tava bem mal, bem chateada. Mas aí, analisando a forma como eu estava organizando os meus dias, organizando a minha rotina, eu percebi que isso não estava fazendo o menor sentido. Então, calcular o tempo que eu levo pra fazer as minhas atividades, pra fazer algumas coisas, mudou muito a forma como eu organizo, a forma como eu construo a minha semana e, consequentemente, a minha noção de produtividade. Então, depois de me ligar nesse ponto e construir melhor a minha semana, as coisas começaram a fluir melhor e, de fato, eu me sinto e estou sendo muito mais produtiva. Inclusive, mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre isso, sobre como eu estou organizando a minha semana, pra que de fato ela seja uma semana produtiva. Então, bom, se vocês quiserem, comentem aqui, tá bom? E bom, amigos, esses foram os 5 pontos que eu percebi que atrapalhavam demais a minha produtividade. E como eu falei pra vocês algumas vezes ao longo desse vídeo, são coisas até que bobas, que se a gente não para pra analisar, a gente nem se toca que elas de fato estão atrapalhando a nossa rotina. Então eu faço esse convite pra vocês, pra que vocês comecem a analisar, observar a rotina de vocês com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. E um ponto muito importante que eu tava quase esquecendo de falar, que às vezes a gente se cobra demais pra ser absurdamente produtivo 100% do tempo, mas vão ter momentos, vão ter dias, vão ter semanas que isso não vai acontecer e tá tudo bem. Antes de você querer ser absurdamente produtivo, você precisa aprender a se respeitar e respeitar os seus limites. Afinal, é importante a gente analisar também que o momento em que a gente tá vivendo
vivendo atualmente é um momento completamente atípico e bem complicado. Então, de verdade, não se cobrem tanto como se vocês fossem máquinas, porque não são, gente, não são, ninguém é máquina, tá bom? Todo mundo vai ter dia ruim, dia que não vai render e tá tudo bem. A gente precisa aprender a lidar com isso também. E bom, agora sim, depois desse adendo eu vou embora, mas sexta-feira eu tô de volta, tá bom? Um beijão enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo, que sai na sexta-feira. Tchau!